Uma grande honra estar aqui compartilhando um pouco do que eu aprendi, inclusive hoje. Antes de começar a minha apresentação, eu vou só compartilhar algumas coisas, até da reunião fechada que a gente teve. Fiz algumas reflexões aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Bom, propósito. A gente está falando muito sobre legado e sobre propósito. Eu anotei algumas coisas aqui. Então, depois do dia de hoje, com tanta gente incrível, ainda mais depois dessa última apresentação, onde acredito que todos nós ficamos tocados, de alguma maneira nós somos parte do problema, de alguma maneira, de todas as maneiras, somos parte do problema e temos nas nossas mãos a solução. Acredito que vocês devem estar pensando, carai, eu quero fazer isso também. Eu quero deixar o meu legado. E, ao mesmo tempo, puta que bosta, né? Eu não faço nada. Eu estou muito longe disso. Talvez alguns de vocês tenham pensado isso. Mas não se pressionem. Essa pressão nunca levou nada a lugar nenhum. Muitas vezes, a gente fazer um pequeno ato, um pequeno gesto, pode ser melhor para alguma pessoa do que nenhum gesto, do que absolutamente nada. Então, não se preocupem em deixar aqui já fazendo um legado gigantesco. E quando a gente fala sobre legado, e depois de 7 anos de trabalho, eu sinto hoje aqui nesse palco que eu tenho feito um trabalho exemplar nisso, sem nenhuma modéstia. Para começar o meu legado, eu tive que me despir totalmente de vaidade, parar de pensar em mim e começar a pensar no outro. Deixar um legado exige que você simplesmente abra mão de qualquer tipo de egocentrismo, de pensar em medos, em receios, em julgamentos, o que vão pensar de mim, o que minha família vai pensar de mim, o que vão dizer. Quando você quer deixar um legado, você não pode ter vergonha do legado que você quer deixar. E para você fazer um legado, você precisa ir de frente contra muitas pessoas. Porque para você poder fazer um legado, você precisa sair completamente da zona de conforto. Então, se vocês têm vontade de fazer algo, mas têm medo, saibam que essa é a melhor maneira para vocês não construírem absolutamente nada. O medo nunca permitiu que o ser humano fizesse coisas incríveis e deixasse legados majestosos. Então, se vocês querem sair daqui como produtores de legados, comecem saindo por essa porta, sabendo que, para construir um legado, vocês não podem ter medo do que vão dizer de vocês. E vamos à apresentação. Bom, vamos começar pela parte divertida dessa palestra. Dinheirofobia. Quem aqui acha que tem, levanta a mão. Quem não levantou é mentiroso. Vou dizer por quê. Todo mundo... Afe Maria, plateia mentirosa, viu? Vamos lá. Quem aqui já teve vergonha de pedir desconto? Levanta a mão. E esse é o sintoma leve. Pelo amor de Deus. Vamos para um sintoma moderado. Achar que trabalhar para um propósito não dá dinheiro. Quem acha? Mentiroso. Eu tenho certeza que vocês devem trabalhar com propósito dá dinheiro. É coisa de ONG. Quem já pensou isso? Que trabalhar com propósito dá dinheiro? Beleza. Tem mais um aqui moderado. Sensação que a sua família te vê como um banco. Alguém aqui já teve? Normal esse aqui também. Graves. Esse aqui é dinheirofóbico mesmo. Criar justificativas para o seu próprio fracasso financeiro. A culpa é do governo. Levanta a mão. Polêmico esse. Bem polêmico. Mas também é um sintoma de dinheirofobia. Nós somos capazes, desde que a gente tenha acesso a conhecimento. E até para isso a gente precisa de artifícios. Bom, esses são alguns sintomas da dinheirofobia, uma doença que eu descobri investigando muito a fundo desde os meus 8 anos de idade, como as pessoas lidam com o dinheiro. E foi assim que começou... Opa, esse negócio não funciona com ninguém, né? Por que ia funcionar comigo que não sei lidar com tecnologia? Eita, falei.
Bom, já passamos por isso. Ah, e se persistirem os sintomas de dinheirofobia, o Me Poupe deve ser consultado. Quem aqui já está inscrito no Me Poupe, levanta a mão. Só tem gente rica nessa plateia. Marina, você precisa se inscrever no Me Poupe, Marina. Ai, o filho da Marina é inscrito. Estou muito feliz, ganhei meu dia. Bom, a minha história com dinheiro, vou ser bem breve, começou quando eu tinha essa idade. Eu sou filha de engenheiro civil, mãe dona de casa. A minha família nunca foi abastada, mas também nunca nos faltou nada, mas também nunca teve educação financeira, nunca sobrou nada. E aí, sempre tinha na escola aquela pessoa que era um pouquinho mais rica, né, do que todo mundo, e um dia essa menina chegou na escola e falou: meu pai fez uma poupança para a gente comprar um carro quando tivermos 18 anos. Eu, muito ingênua, cheguei em casa e perguntei para o meu pai se eu também tinha uma poupança para comprar o meu carro quando eu fizesse 18 anos. E aí ele falou o quê? Não. Obviamente, eu não tinha uma poupança, na verdade. Meu pai não tinha poupança nem para ele, que diria para mim. E a partir daquele momento, não sei se foi uma conjunção dos astros, eu me tornei... Passa aí, por favor, produtor. Um ET. Era assim que eu me sentia, como um grande extraterrestre. Eu passei a minha infância, adolescência e fase adulta poupando, investindo, avaliando todos os custos, avaliando todos os riscos, pensando no futuro, fazendo projeções, primeiro guardando dentro do meu cofrinho, depois, aos 18 anos, eu descobri o meu filho maravilhoso, juro composto. Falei, caramba, por que eu não sabia que investimentos existiam? Descobri que meu dinheiro podia trabalhar para mim enquanto eu estivesse sossegadona, e desde então nunca mais parei. Me formei jornalista, porque eu queria ser médica, mas essa é uma longa história. E quando eu entrei, né, na vida adulta, que eu comecei a perceber como as pessoas lidavam com o dinheiro, eu achei tudo aquilo muito esquisito. As pessoas me rotulavam, diziam que eu era muquirana, mão de vaca, me apelidavam. E eu sempre me sentindo um ET. Mas eu tinha objetivos tão claros, e aqueles bens, né? Primeiro eu queria um carro, depois eu queria um apartamento que eu queria comprar à vista, mas esses bens nunca representaram a coisa da concretude. Eu queria um carro, na verdade, porque para mim o carro significava a minha liberdade. Eu queria o apartamento porque eu também queria poder sair de casa, deixar meus pais livres. Eu queria poupar e investir para poder dar um futuro digno para os meus pais, porque eu sempre soube que eles não tinham feito uma reserva e que dependia de mim, né, na minha cabeça, porque eu tenho 2 irmãs, cuidar dos meus pais quando eles fossem mais velhos. E foi assim que eu comecei a poupar, a aprender técnicas de negociação de maneira totalmente empírica. Em 2012, eu já estava de saco cheio da TV, já tinha realizado o meu sonho maior, que era trabalhar na TV, ganhava um excelente salário, ganhava R$9.000 naquela época. Só que eu estava extremamente frustrada, porque eu já tinha feito o que eu queria fazer, ganhava um bom salário, eu poupava 70% de tudo que eu ganhava, investia. Aí eu falei, que coisa, né? Mas que chatice isso. Eu gostava muito de ensinar as pessoas a cuidarem do dinheiro, aquelas que me ouviam. Falei, poxa, já que eu estou aqui na TV, por que não usar esse espaço para sugerir um programa, um reality show, onde eu possa mudar a vida financeira das pessoas em 4 semanas? Aí eu fui lá e propus o tal do reality para o meu chefe. Fui lá, coloquei no papel, escrevi um e-mail super completo, como seria aquela sinopse, e entreguei. Passaram 2 semanas e eu perguntei para ele, falei, e aí, né? Tipo, vocês não me falaram nada, vai rolar ou não vai rolar? Eu me lembro até hoje. Ele falou, Natália, a gente estava na porta da redação, na Record. Natália, você jura que não vai ficar chateada? Se alguém pergunta para você, se você não vai ficar chateada, é porque você vai ficar puta da vida. Aí, né, claro, aquela coisa que a gente sempre se coloca num papel, né, de submissão, não, claro que não, pode falar. O reality é tão bom, mas tão bom, que o apresentador vai fazer. E foi assim que começou a minha história com o Me Poupe. Eu fui querer entender por que ele tinha dado aquela sugestão para o outro e não para mim. E descobri que o outro tinha uma especialização em economia. E fui eu lá estudar a economia, para saber se na economia eu ia aprender a mexer a cabeça das outras pessoas. Porque até então eu já sabia que o que me fazia ter mais dinheiro do que a minha família, do que os meus colegas, não era o dinheiro que eu ganhava, era a minha cabeça, era o meu comportamento. Eu não fiz uma planilha até o ano retrasado. Eu nunca fiz uma planilha e sempre tive dinheiro. Então eu sabia que era uma questão comportamental.
emocional, era uma questão cultural e não uma questão matemática. Então, eu mergulhei profundamente nos estudos da mente humana. Descobri um cara fabuloso, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, Daniel Kahneman, um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, em 2002. E Kahneman fala muito sobre a questão comportamental. E fiquei lá dando murro em ponta de faca, pelo amor de Deus, me deixa fazer o piloto. Eles chegaram a fazer o piloto com outro apresentador, nunca foi ao ar, e eu sempre tentando, durante 3 anos. Até que, em 2015, algo muito forte aconteceu comigo. Eu me separei do meu primeiro marido, e naquela mesma semana, eu estava fazendo uma reportagem. Aliás, ser repórter foi um grande presente, porque eu pude viajar o Brasil inteiro, conhecer o Brasil de ponta a ponta. O Brasil é um país de pessoas maravilhosas, mas também de injustiças, de calamidades que vocês não podem imaginar. E foi muito bom para mim ter tido essa bagagem da reportagem. Então, eu descobri este número numa reportagem naquela mesma semana. A cada 7 segundos, uma mulher é vítima de violência de algum tipo no Brasil. E 70% dessas mulheres se submetem a relacionamentos violentos, que geralmente são, dos parceiros delas, de pais, de irmãos, porque são dependentes financeiramente. E naquele momento, eu, que a minha vida inteira tinha sido vítima de bullying pela forma como eu lidava com o meu dinheiro, eu me senti tão livre que eu tomei a decisão de viver o resto da minha vida para proporcionar a mesma sensação que eu tive de liberdade. Porque na hora que a gente se separou, ele falou, vamos vender o apartamento e cada um fica com a sua parte. E eu amava morar naquele lugar. Eu tinha comprado à vista junto com ele. Eu falei, não, eu vou comprar a sua parte. E aquilo me deu uma sensação de liberdade tão grande. Desde então, eu venho trabalhando para que as pessoas sejam livres. Então, é isso que me tira da cama todos os dias. Eu não posso ficar doente, porque quando eu fico doente, significa que tem uma mulher sendo espancada. E eu não pude cuidar dela naquele dia. Não fiz um conteúdo que fosse mexer com a cabeça dela. Eu não fiz nada que pudesse mostrar para ela que ela é capaz de fazer uma renda extra, de pegar um livrinho da Avon, fazer qualquer coisa para sair daquela situação. É possível. E foi assim que começou o Me Poupe lá atrás. Hoje, depois de muita história, eu comecei o Me Poupe sozinha. Minha primeira funcionária foi uma colher de pau. Eu não tinha dinheiro, comprei uma câmera de segunda mão, depois de juntar muito dinheiro. Fiz um canal no YouTube enquanto era repórter. As pessoas zombavam de mim, falavam que aquilo era uma loucura, que não ia dar certo, que a internet não dava dinheiro, mas também eu já tinha aplicado os 4 Fs do foda-se. Ah, não era... Puta, deu spoiler. Era 4 Fs da riqueza, que é foco, força, fé e foda-se. Porque eu sabia que aquilo era mais importante para mim. É a história do legado. Não era para mim, era para elas, era para as outras pessoas. Então, eu usava uma colher de pau para fazer o foco da câmera, porque eu não tinha ninguém para me gravar. E foi assim que começou a minha história com o Me Poupe, que hoje é o maior canal de finanças do mundo, segundo dados do próprio YouTube. A gente tem no Instagram, também somando os dois, são quase 3 milhões. Em pouco mais de um ano, foram mais de 400 mil livros vendidos. E somando todas as nossas redes, o Me Poupe é a primeira plataforma de entretenimento financeiro, e eu encontrei no entretenimento uma forma de colocar o conteúdo e a educação financeira na cabeça das pessoas. Porque eu também entendi que ninguém queria saber de educação financeira. Se você fala educação, a pessoa foge. Mas eu queria educar. Se eu quero educar e a pessoa foge quando você fala em educação, você vai ficar enfiando dentro da cabeça da pessoa. Então, eu encontrei no entretenimento, no humor, a vaselina para escorregar a educação financeira para dentro da cabeça da pessoa, como se fosse um supositório cerebral. E eis que... Analogias fantásticas. Eis que... no ano passado, depois que o canal já estava grande, eu tive que virar empreendedora, porque também não era. Hoje a minha equipe tem 20 pessoas. Fizemos aquele reality no Me Poupe, no YouTube, no ano passado, e foi um sucesso tão grande que esse ano, numa parceria inédita, numa sociedade inédita, Me Poupe, Endemol, maior produtora de reality shows do mundo, e Band, colocamos finalmente o reality no ar, em TV aberta, toda segunda-feira, e todo o conteúdo é retransmitido no Me Poupe, no YouTube. Educação financeira de qualidade, como o Brasil nunca viu, e isso está acontecendo. Então, acredito que, claro, a gente tem muita coisa para melhorar,
Mas por que a gente não dá valor àquilo de incrível que acontece? Por que isso? Por que a maioria de vocês provavelmente não sabia que isso existia? Então, a gente também precisa ressaltar o que existe de bom no nosso país. As pessoas que fazem coisas incríveis, eu não estou falando de mim, estou falando de tantas outras coisas. Mas também é do comportamento humano, a gente dá muito mais valor ao que é negativo do que é positivo, e a gente tem que lutar contra isso todos os dias.